Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no Deep Dive. Hoje a gente mergulha numa norma que mexe com o dia a dia de muita gente no Brasil, a NR17, que fala de ergonomia no trabalho. Estamos com o texto atualizado aqui e ele é bem detalhado, né? Sobre como o ambiente, as tarefas, até a organização do trabalho, como tudo isso deve ser pensado para o nosso bem-estar. Ok, vamos lá. Qual que é a grande missão dessa NR17? Olha, basicamente, a NR17 busca fazer o trabalho se adaptar a nós, às nossas características, sabe? E não o contrário. A gente pensa logo em conforto, né? Mas vai além. É segurança, saúde e até um desempenho. Mais eficiente, mais sustentável. E isso não é só sobre a cadeira do escritório que todo mundo fala. Cobre, desde levantar peso, tipo de mesa que a gente usa, as ferramentas, máquinas, até as condições do ambiente mesmo, luz, barulho, temperatura. E um ponto super importante, como o trabalho é organizado. O ritmo, as pausas, as metas, tudo isso. Entendi. O objetivo, então, é respeitar nossos limites, tanto físicos quanto, digamos, mentais, né? Exatamente. Os limites e capacidades psicofisiológicas, como a norma diz. E quem precisa seguir isso? Todo mundo? Basicamente, sim. Qualquer organização que tenha empregados pela CLT. Isso inclui órgão público, empresa privada, pequena, grande. O alcance é bem amplo mesmo. Certo. Mas, na prática, como é que uma empresa sabe se está cumprindo a NR17? A norma fala de avaliações, né? A primeira que aparece é a Avaliação Ergonômica Preliminar, a AEP. O que seria isso? Então, a EEP é tipo o primeiro passo, uma olhada inicial, sabe? As empresas têm que fazer essa avaliação para identificar os perigos ergonômicos mais evidentes, as situações que claramente precisam de alguma adaptação. Ah, tipo uma triagem. Exato, uma triagem. A ideia é ser proativo, identificar antes que vire um problema maior. E essa avaliação pode usar vários métodos, qualitativos, quantitativos. O importante é gerar informação para planejar o que fazer. Ela pode até se conectar com o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais da NR01. Entendi. Então é esse mapeamento inicial. E tem que registrar isso, né? Mas e se a situação for mais complicada? Se essa AEP não for suficiente? Pois é, aí que entra a análise ergonômica do trabalho, a EET. Ela é mais profunda. É necessária quando essa avaliação preliminar não deu conta ou quando as ações que a empresa tomou não resolveram um problema, sabe? Ou também se o acompanhamento médico dos trabalhadores, lá pelo PCMSO, né, o Programa de Controle Médico, apontar alguma coisa. Ou até se uma análise de acidente ou doença indicar que a causa está ali, nas condições de trabalho. E como funciona essa AET? Ela parece mais investigativa mesmo? E a EET tem um processo mais definido. Primeiro, entender a demanda, o problema real. Depois, entender como a organização funciona, como a tarefa é feita de verdade, no dia a dia, não só o que está escrito. Ah, o trabalho real versus o prescrito. Isso. Aí vem a análise em si, usando métodos adequados, mas sem ficar preso a uma ferramenta específica. Depois, o diagnóstico, as recomendações de melhoria e um ponto-chave: validar tudo isso com os trabalhadores. Ouvir quem está ali na linha de frente é essencial. Faz todo sentido. E tem um detalhe interessante para pequenas empresas, né? ME, EPP, MEI. Sim. Olha só, as microempresas, empresas de pequeno porte de grau de risco 1 e 2 e os MEIs, eles não precisam fazer a AET completa. A não ser que apareça um problema de saúde ou um acidente que o médico ou a análise de acidente liguem diretamente às condições de trabalho. Ah, então tem essa exceção, mas elas ainda precisam cumprir o resto da norma, certo? A AEP, por exemplo. Exatamente. O resto da NR17 vale para ela sim. E um ponto fundamental que vale para as duas avaliações, a AEP e a AET, a empresa tem que garantir que os trabalhadores sejam ouvidos. A participação deles não é opcional, é parte do processo. E guardar os relatórios da ET por 20 anos.
Nossa. É um registro histórico importante, né? Para acompanhar a evolução da saúde ocupacional ali. Falamos bastante de avaliação, mas a NR17 também entra forte na organização do trabalho. O que isso quer dizer, além do esforço físico óbvio? Quer dizer, olhar para o jeito como o trabalho é estruturado, sabe? As normas de produção, as metas, o modo como a tarefa é feita, a pressão do tempo, o ritmo, o conteúdo da tarefa em si, se é muito repetitivo, se exige muita atenção, e os aspectos cognitivos também, a carga mental. Ah, então não é só levantar peso ou digitar. Não mesmo. É a carga total. E sobre aquela dor nas costas, no pescoço, de ficar muito tempo na mesma posição. A norma pega nisso, pega sim e direto. Atividades que exigem o que a gente chama de sobrecarga muscular, estática ou dinâmica, ficar parado na mesma posição ou fazer o mesmo movimento muitas vezes, seja no tronco, pescoço, braços, pernas. Isso precisa de medida de controle. E que tipo de medida? Pode ser engenharia, tipo mudar a ferramenta ou o posto. Pode ser na organização, como o rodízio de tarefas, ou medidas administrativas. O importante é eliminar ou pelo menos reduzir essa sobrecarga, baseado no que a AAEP ou a AET indicarem. Faz sentido. E os movimentos repetitivos, posturas forçadas, aquelas posições desconfortáveis? Também são um alvo claro. A norma diz que a empresa tem que tomar medidas para evitar que o trabalhador fique fazendo, de forma contínua e repetida, posturas ruins, movimentos bruscos, usando força demais, com uma frequência muito alta, exposto à vibração ou com exigências mentais que possam prejudicar a saúde. Ok. E quais são as soluções mais comuns para isso? Imagino que as pausas sejam uma delas. Pausas são uma ferramenta importante, sim. E um detalhe, elas têm que ser computadas como tempo de trabalho efetivo, tá? Não é descontado. Ah, bom saber. Mas não é a única solução. A norma incentiva outras coisas também. Alternar tarefas, para usar músculos diferentes, ou mudar a postura, mudar o jeito de fazer a tarefa, usar alguma tecnologia que ajude. Agora, olha que interessante. Se não der mesmo para mudar a tarefa ou usar tecnologia, aí sim as pausas e a alternância viram obrigatórias. E tem regra para essas pausas, né? Não pode dar a pausa e depois acelerar tudo para compensar, imagino. De jeito nenhum. A norma é clara quanto a isso. As pausas não podem vir com o aumento de ritmo depois. E, de preferência, devem ser feitas fora do posto de trabalho, para a pessoa realmente sair daquela posição. E claro, ir ao banheiro é outra história, né? Isso é básico. Sim, isso é um direito garantido pela NR24, outra norma. Não tem nada a ver com as pausas para descanso ergonômico. Outra coisa legal, se a empresa tem sistema de avaliação de desempenho que afeta salário, bônus, etc., esse sistema tem que levar em conta o impacto na saúde dos trabalhadores. Não pode ser uma coisa que force um ritmo prejudicial só para ganhar mais. E o posto de trabalho em si? Tem que facilitar a vida, permitir alternar posturas, se possível sentado, em pé, e ter espaço livre para a pessoa se mexer um pouco, esticar as pernas. Ninguém pode ficar encaixotado. Até o papel da chefia é mencionado. Orientar os líderes a explicar bem as tarefas, manter um diálogo aberto, estimular trabalho em equipe, tratamento justo, isso vai bem além da cadeira e da mesa, né? Com certeza. Mostra que a ergonomia hoje tem uma visão mais holística, sabe? E inclui o ambiente psicossocial. Essa parte específica da orientação da chefia não se aplica para empresas bem pequenininhas, até 10 empregados, mas a ideia geral é válida para todos. Um bom ambiente de trabalho com comunicação e respeito também é ergonomia. Vamos mudar um pouco o foco agora. Levantar peso. Um clássico em muitas profissões. O que a NR17 diz sobre isso? Olha, a regra básica é: não se deve exigir que alguém carregue manualmente um peso que possa claramente prejudicar a saúde ou a segurança. Simples assim. E esse limite do que é aceitável é menor para mulheres e para trabalhadores mais jovens, quando a lei permite que trabalhem, claro. E para aquele levantamento, que é parte da rotina, o não eventual? Nesses casos, a organização do espaço é crucial.
Onde você pega a carga e onde você deposita tem que ser planejado para evitar que a pessoa precise se curvar demais, torcer o tronco de forma exagerada ou fazer outras posturas forçadas, sabe? Tipo, a prateleira não pode ser nem muito alta nem muito baixa. Exatamente. E a carga tem que ficar o mais perto possível do corpo na hora de levantar. Isso tem que vir da análise ergonômica da AEP ou AET. Tem até um limite de distância, né? Lembro de ter lido algo sobre 60 centímetros. Isso mesmo. Para levantamento não eventual, se o ponto onde você pega a carga estiver a mais de 60 centímetros de distância horizontal do seu corpo, é proibido. Isso força uma postura mais segura, usando mais as pernas, menos a coluna. Entendi. E se usar carrinho para empurrar? Mesmo usando carrinho, pilhadeira manual, qualquer coisa assim, tem que avaliar. Avaliar a força que precisa fazer para empurrar ou puxar, a frequência, a distância, para garantir que o próprio equipamento de ajuda não vire um problema. E quais as medidas de prevenção para esse transporte manual? O que a empresa pode fazer? Várias coisas. Usar meios técnicos sempre que possível, claro. Adequar o peso e o tamanho da carga. Limitar o tempo que a pessoa passa fazendo aquilo e a frequência. Reduzir as distâncias que ela tem que percorrer com a carga e fazer alternância com outras atividades ou dar pausas. E treinamento, imagino. Fundamental. Quem faz transporte manual de carga como rotina tem que receber orientação sobre o jeito certo de fazer, as posturas corretas. Aí um detalhe. Essas regras específicas não valem para o transporte de pessoas, tá? Aí são outras normas. Ok. Agora vamos falar do nosso ambiente mais direto. O mobiliário, a cadeira, a mesa. O que a NR17 exige? A palavra-chave aqui é adaptabilidade. O mobiliário tem que ter regulagens. Para quê? Para se adaptar às diferentes características das pessoas, altura, peso e também ao tipo de trabalho que elas fazem. E aquela ideia de alternar entre sentado e em pé? A norma incentiva. Se for possível alternar, o posto de trabalho tem que ser planejado para permitir isso. É ótimo para a circulação, para a musculatura. E para quem trabalha muito tempo sentado, como em escritório, a mesa, por exemplo? A mesa ou o plano de trabalho, né, tem que garantir uma boa postura, que a pessoa consiga ver bem o que está fazendo e alcançar as coisas sem se esticar toda. Altura compatível, espaço suficiente para trabalhar e, importante, espaço para as pernas e pés embaixo. E se a cadeira for alta, os pés ficarem balançando? Aí pode ser necessário um apoio para os pés para garantir o apoio correto e a boa postura. E a cadeira, o assento em si? Quais os requisitos? Essa é a pergunta de milhões. É quase isso. A norma pede o básico, mas que faz diferença. Altura ajustável, claro. Os ajustes têm que ser fáceis de alcançar e usar, né? Não adianta ter ajuste se for um parto para mexer. Verdade. O assento em si, a base, deve ter pouca ou nenhuma conformação para não prender a circulação. A borda da frente arredondada, também para não comprimir a parte de trás das coxas, e o encosto precisa ter um formato que dê suporte para a região lombar. E para quem trabalha muito em pé? A norma pensa nisso também. Tem que ter assentos disponíveis para a pessoa poder descansar durante as pausas, com o encosto para relaxar mesmo. E os equipamentos que a gente usa todo dia? Computador, mouse, teclado, ferramentas. Também entram na dança. Monitores de vídeo, por exemplo. Tem que ser ajustáveis em altura, inclinação, para evitar reflexo na tela e garantir um bom ângulo de visão sem forçar o pescoço. E o pessoal que usa muito o laptop direto na mesa? Olha, para uso eventual, tudo bem. Mas para quem usa laptop como ferramenta principal no posto fixo, a norma pede adaptação. Ou um teclado e mouse externos, ou um suporte para elevar a tela do laptop para ficar na altura certa dos olhos. O ideal é não ficar curvado sobre o note o dia todo. Faz sentido. E ferramentas manuais? Se forem pesadas, pode ser necessário um dispositivo para sustentar, para aliviar o peso para o trabalhador, e o design delas é importante. Tem que facilitar o uso, evitar cantos vivos que possam machucar ou comprimir a mão. A escolha da ferramenta certa tem que levar isso em conta. Saindo um pouco do físico e indo para o ambiente geral. Iluminação, ruído, temperatura, o que a NR17 fala sobre conforto ambiental? Ela diz que o ambiente tem que ser apropriado para a atividade. A iluminação, por exemplo, pode ser natural ou artificial, geral ou focada em um ponto.
O importante é ser suficiente e bem distribuída. Tem que evitar ofuscar o ninto, aqueles reflexos chatos na tela, sombras que atrapalham, contrastes muito fortes. E tem alguma referência de nível de luz? Tem sim. Para ambientes internos, a norma cita como referência os níveis mínimos de iluminância estabelecidos na NH-O11 da Fundacentro. É uma norma técnica bem conhecida. E em locais que exigem mais concentração, tipo escritórios, áreas de desenvolvimento, trabalho intelectual. Nesses casos, além da luz, o conforto acústico e térmico é ainda mais crítico. O barulho de fundo tem que ser baixo. A norma sugere seguir normas técnicas ou, se não houver, manter um nível de até 65 decibéis. E a temperatura? O ar-condicionado? Em ambientes climatizados, a temperatura deve ficar agradável, geralmente entre 18 e 25 graus Celsius. Mas não é só a temperatura. Tem que controlar também a velocidade do ar para não ter aquele vento direto na pessoa e a umidade relativa do ar, dentro de limites confortáveis. Entendi. Bom, a NR17 é geral, mas ela tem anexos para atividades específicas, né? Vamos dar uma olhada rápida em alguns. Começando pelo pessoal de checkout, os caixas de supermercado, loja... Vamos sim. O anexo IN é focado neles. Como é um trabalho com muita repetição, postura mantida por tempo, o anexo detalha bastante coisa sobre o posto de trabalho. Tipo o quê? Altura correta do balcão, espaço para se movimentar, a cadeira tem que ser adequada, apoio para os pés se precisar, esteira rolante para ajudar a passar as compras se o caixa for muito longo. Basicamente, aplicar os princípios gerais da NR17 de forma bem específica para aquela realidade. E aquela tarefa de passar item por item e às vezes ter que ensacar tudo? A norma dá um puxão de orelha nisso. Diz que a organização tem que buscar formas de reduzir esse esforço muscular repetitivo. Como? Negociando embalagens melhores com fornecedores, usando tecnologia, leitores de código de barras bons e eficientes, tendo pessoal para ajudar a ensacar. Ah, a figura do empacotador. Exato. A norma até sugere ter um ensacador a cada 3 checkouts, ou pelo menos facilitar para o cliente mesmo ensacar. A ideia é tirar essa carga do operador de caixa. Tem regras até para pesagem de produtos no caixa e na organização do trabalho deles. O que muda? O número de caixas funcionando tem que ser compatível com a fila, para não gerar aquela pressão absurda. As pausas são garantidas, claro, e um ponto importante. É proibido usar o número de itens que a pessoa passou ou o valor das compras para calcular salário ou dar prêmio, para não incentivar um ritmo que prejudique a saúde. E o bem-estar psicológico deles. Tem menção, sim. Eles devem usar crachá com o nome ou sobrenome que escolherem e não podem ser obrigados a usar roupas, maquiagem ou adereços que causem constrangimento. E tem um treinamento obrigatório, focado nos riscos e na prevenção. Certo. Agora vamos para o outro anexo famoso, o anexo 2, de teleatendimento e telemarketing. Esse setor é conhecido por ter muitas queixas, né? Muitas. E por isso mesmo o anexo é bem detalhado. Cobre desde o mobiliário, a mesa, por exemplo, tem que ter regulagem de altura independente para o teclado, para o monitor, dimensões mínimas, espaço para as pernas, a cadeira tem que ter um monte de ajustes, altura do assento, altura e inclinação do encosto, ajuste dos apoios de braço. É quase uma cadeira de piloto de avião. Quase. O foco é total na adaptação individual, porque as pessoas ficam muitas horas ali. E os headsets, os fones de ouvido? Imagino que seja um ponto crítico. Super crítico. Tem que ser individuais, a empresa tem que fornecer de graça. Tem que permitir que a pessoa alterne o lado do ouvido que está usando para não sobrecarregar um só. Precisam ser higienizados regularmente e substituídos se estragar. E o principal, controle de volume acessível e proteção contra níveis de ruído muito altos, os chamados choques acústicos. Que podem ser perigosos mesmo. Muito. Monitores também ajustáveis. E qualquer tecnologia nova que a empresa queira colocar tem que passar por uma avaliação ergonômica antes. E a organização do trabalho desse pessoal, que costuma ser bem intensa. A norma bota limites claros. Jornada máxima de 6 horas por dia nesse tipo de atividade específica de teleatendimento telemarketing, já incluindo as pausas. E no máximo 36 horas por semana de tempo efetivo de trabalho. E as pausas dentro dessas 6 horas? São 2 pausas de 10 minutos contínuos fora do posto de trabalho e mais um intervalo de 20 minutos para lanche ou refeição, também dentro da jornada de 6 horas. E claro, como sempre,
Liberdade total para ir ao banheiro a qualquer hora, sem precisar pedir, sem ser penalizado por isso. E tem uma lista de coisas que são proibidas, visando proteger contra pressão excessiva e assédio. Tipo o quê? É proibido usar o monitoramento do trabalho para ficar acelerando o ritmo do operador. Proibido exigir que sigam roteiros super rígidos que impeçam uma conversa mais natural. Proibido culpar o operador por tempo que ele ficou parado por causa do sistema, não por culpa dele. Proibido monitorar as ligações ou a tela sem que o operador saiba. E proibido práticas de assédio moral, como aquelas competições internas exageradas, humilhações públicas por causa de resultado, ou obrigar a usar fantasias ou adereços como punição. E o operador não é obrigado a dar o sobrenome para o cliente. Nossa, parece que tentaram cobrir vários pontos de estresse comuns nesse setor. Exato. É uma tentativa de tornar o trabalho mais humano. O anexo também exige treinamento específico, falando dos riscos da atividade, problemas musculares, de voz, audição, visão, estresse mental. E reforça a importância do acompanhamento médico, o PCMSO, com vigilância ativa das doenças, notificando pela CAT se for o caso. E para trabalhadores com deficiência? Atenção especial. A norma exige que as adaptações necessárias sejam garantidas para eles poderem trabalhar em condições adequadas. Ufa, que mergulho profundo nessa NR17. Ficou muito claro que ergonomia é bem mais do que só ajeitar a cadeira, né? É um olhar completo para o trabalho. Exatamente. A NR17 dá um roteiro, um mapa para a gente fazer o trabalho ser mais compatível com as pessoas, com nossas necessidades, nossas capacidades. Desde as regras gerais, como levantar peso, mobiliário, até esses detalhes super específicos para alguns setores, como vimos nos caixas e no telemarketing. O fio condutor é sempre a saúde, a segurança e o bem-estar. E no fim das contas isso é bom para todo mundo, né? Para o trabalhador, claro, mas para a empresa também, com gente mais saudável, mais engajada. Sem dúvida. Um ambiente ergonomicamente correto tende a ser mais produtivo, ter menos afastamento, menos erro. É um investimento. Então, a grande mensagem que fica dessa nossa análise é que a NR17 é uma ferramenta essencial para a gente construir ambientes de trabalho mais humanos, mais saudáveis e, sim, mais eficientes aqui no Brasil. E eu queria deixar uma reflexão final, sabe? E se a gente parar de ver a ergonomia só como uma lista de regras para cumprir, para evitar multa ou doença, e se a gente encarar como uma filosofia de trabalho? Como assim? Pensar. Como podemos usar esses princípios não só para prevenir lesão, mas para realmente desenhar o trabalho de um jeito que estimule o engajamento, a criatividade, que libere o potencial das pessoas? Será que o trabalho não pode ser algo que, além de não fazer mal, possa até fazer bem? É algo para a gente pensar, para questionar como o próprio trabalho pode evoluir. Fica aí a provocação. Excelente ponto para a gente fechar. Uma ótima reflexão. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise detalhada da NR17. Até a próxima!